Oi, gente, boa tarde. Sim, cá estamos abrindo essa prorrogação com a garantia de que pelo menos um brasileiro está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E acho que todo mundo concorda, inclusive os torcedores do Fluminense, inclusive os jogadores, direção do Fluminense, comissão técnica do Fluminense. Provavelmente o time que todo mundo imaginava que era o com menos possibilidade, ou com menos elenco, ou com menos dinheiro, ou, como disse o Renato Portaluppi, o patinho feio entre os times brasileiros que conseguiu chegar a essa Copa do Mundo de Clubes. Este time já está na semifinal da competição. Vamos ver quem vai pegar pelo caminho. Pode pegar um outro brasileiro, o Palmeiras, que hoje à noite pega o Chelsea, ou mais um europeu, como já eliminou a Inter nas oitavas de final, pode precisar enfrentar mais um europeu, o Chelsea, na semifinal. Vamos passar muito aqui, tá? Por tudo que aconteceu nessa partida, pelos jogadores dentro do campo, individualmente e tal, por decisões do Renato, inclusive de iniciar com uma escalação e depois das mudanças também que ele fez. Enfim, tem muito assunto pra gente tratar por aqui, para trazer tudo desse grande feito, vai. Não é um título, mas já é um grande feito o Fluminense estar nessa semifinal do Mundial de Clubes. Certo, Bruno Formiga? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Boa noite já, né? Praticamente. Boa noite. 6h10, boa noite. Sim, cara, que história maravilhosa, que personagens, o Fluminense com muita gente para contar um documentário particular, né? Eu acho que tem o Mundial do Arias, o Mundial do Ignácio, o Mundial do Thiago Silva, o Mundial do Fábio, o Mundial do Hércules, que é um cara que acho que foi o que mais cresceu com a chegada do Renato. Ele sai do Fortaleza, um cara muito promissor, mas o início da passagem dele em um Fluminense mais bagunçado não é boa. A chegada do Renato faz crescer muita gente, mas eu acho que o maior impacto é no Hércules, que acabou perdendo no Mundial o rosto de titular, mas seguiu sendo um cara muito importante. O Renato é um cara que dá um documentário muito particular. A história do Fluminense na Copa do Mundo, ela é maravilhosa, né? Acho que o Renato, nos momentos mais agudos, e aí o jogo contra o Borussia, as oitavas contra a Inter e agora as quartas contra o Al Hilal, eu acho que ele deu uma aula de sensibilidade, de leitura, de boas mudanças, fez tudo muito, muito certinho. Então, cara, que história fantástica. A gente até em alguns momentos conversou sobre qual brasileiro podia ir mais longe, e aí acho que surgiu a projeção de que dependendo de onde caísse, podia ser o Flu e tal, mas eu acho que por essa caminhada, pelos adversários que pegou, é realmente uma história magnífica. Até aqui, eu acho que é o grande conto de fadas da Copa do Mundo de Clubes. Olha o que traz o Fluminense nas suas redes sociais, Jorge. Tricolor, você torce para um dos 4 melhores times do mundo. Loucura. Isso ninguém vai poder tirar do torcedor do Fluminense, né, Jorge? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Tainá, VSR, Formiga, galera do Prorrogação, galera do Flusão. Imagino como tá o Rio de Janeiro, né? Esse lado tricolor do Rio de Janeiro nesse momento. É isso, é um dos 4 melhores do mundo e pegando europeus pelo caminho e se comportando muito bem contra eles, contra o Dortmund num 0-0 em que o Fluminense poderia ter vencido e foi superior, numa vitória contra a Inter muito sólida, muito na estratégia do Renato e na superação do time, e pegando um Al Hilal que não é europeu, mas tem investimento de europeu, né? Tem elenco de europeu, tem europeus pra caramba e tem até brasileiros que tranquilamente poderiam jogar na Europa e fazendo a partida que fez. Um jogo difícil, um jogo físico, um jogo em que o cansaço eu acho que pegou um pouquinho para os dois lados, um jogo em que o Fluminense tem que superar ali, né, um empate logo no início do segundo tempo, numa alteração do Renato que gerou muito debate, mas aí brilha a estrela, né, porque quem o Renato colocou vai lá e faz o gol da classificação. Acho que o Formiga destaca personagens desse Mundial do Fluminense e inegavelmente o Renato é talvez o grande personagem, né? Por tudo que está fazendo em pouco tempo, né? Pegando o trabalho do Mano que já não estava dando resultado, que já estava ali num nível de esgotamento e colocando muito da assinatura dele, muito da identidade dele, muito das ideias, da mudança de sistema, enfim, da adaptação em relação a cada adversário. Renato tem um combo aí que engloba um certo personagem, muito falastrão, às vezes não muito simpático para muita gente e que às vezes deixa o bom treinador que o Renato é escondido das análises, das avaliações, polui. Mas que o Renato é um ótimo treinador, isso é inegável e ele bota o Fluminense. Ele já fez história, acho que vocês falaram muito bem aqui. Independentemente do que venha acontecer, claro, o Fluminense sonha com o título, faltam 2 jogos. Mas o que fez até aqui já é absolutamente histórico
histórico na carreira de um cara que é, sem dúvida, histórico pro futebol como jogador e como treinador. Torcedor do Fluminense, que não estiver sonhando com o título nesse momento, ele tá vivendo errado. Tá super errado. Não tem como. Ô, VS, provavelmente essa é uma das coisas mais maneiras do futebol, né? Você vê um jogo que... E aí eu tô falando desse jogo contra o Al-Hilal, mas o jogo contra a Inter e de outros confrontos que a gente teve nessa Copa do Mundo, em que você aponta um favoritismo, que você faz uma análise e tal, e o jogo te mostra que, cara, pode acontecer muita coisa. Assim. Boa com noite, certeza. VS. Boa noite, Tainá, Formiga, Jorge, boa noite principalmente para o torcedor tricolor, né? E aí eu costumo dizer isso, eu sempre digo que torneios em que tem esse caminho, oitavas, quartas, quem tá na semifinal tá lá para ser campeão. Assim, porque o pessoal fala, não, tá fazendo graça, uma hora vai acabar, Sim, uma hora vai sim. acabar, ou uma sorte, uma hora vai acabar, ou esse conto de fadas, uma hora vai acabar. Eu penso o contrário. Eu acho que se você avançou, passou por uma oitavas, não era favorito, passou por uma quartas, hoje acho que a questão de favoritismo estava muito parecida, né? Tava muito... Você tinha elementos para achar o Fluminense, você tinha elementos para achar o Al-Hilal. Quando você chega na semifinal, é para você olhar e falar assim, ó, gente, a gente vai ganhar isso aí. Pode ser que não ganhe, porque dos quatro vão chegar na semifinal e só um vai ganhar. Mas você chega à semifinal, você tá na briga para ser campeão, não tem nenhuma dúvida. E o Fluminense está na briga para ser campeão do mundo. O Fluminense está na briga para ganhar um torneio feito para você ter 8 europeus nas quartas de final. Isso é importante ser dito. O torneio ele foi pensado e o torneio foi desenhado na hora de dividir potes, de dividir cabeças de chave. Ele foi feito para dar 8 europeus nas quartas de final. E nós já temos 3 não europeus nas quartas de final e agora a gente já tem um não europeu, um sul-americano, entre os 4. Então agora o Fluminense pode perfeitamente, e já está fazendo isso desde o início, todo mundo tem falado, não viemos aqui passear, não viemos aqui para andar para andar na montanha-russa, não viemos aqui para comprar produto, viemos aqui para jogar. E o Fluminense está na briga para ser campeão mundial, está na briga para ser o campeão da Copa do Mundo de Clubes. Eu lembro que quando surgiu a ideia da Copa do Mundo de Clubes, a gente discutiu em vários programas, e putz, agora ficou impossível pro Brasil e não sei o que e tal. E eu lembro eu fui ressignificando um pouco essas paradas, eu acho que a Copa do Mundo tem sido muito saudável nisso, mas eu lembro da gente conversar sobre, cara, a Copa de Seleções, quanto mais ela foi aumentando, mais ela foi abrindo brecha para as surpresas, porque foi dando a possibilidade para os enfrentamentos, para um matar o outro, às vezes com um lado de chave, mas não sei o quê. Você faz uma campanha ruim aí. E que faz parte, tá? É do campeonato e é do jogo. Eu achava que os europeus não iam ter 100% de aproveitamento contra os não europeus, mas chegar nesse nível de surpresa, e eu não vejo problema nenhum você ser torcedor de um time que se diz surpresa, bater no peito e chegar lá. Claro. Porque assim, as surpresas, elas existem. Não dá pra ter um campeonato 20 favoritos, 15 favoritos, nem no Brasileirão, que inventam a história de que tem 10 favoritos, nunca teve. Então eu acho que não tem problema nenhum você ser, como o Renato auto-intitulou, o patinho feio. Sim. Porque o futebol é feito de várias histórias em que o patinho feio, ou o desacreditado, ou a surpresa, foi lá e ou ganhou, ou bateu final, ou foi pra semifinal, e tá tudo certo. E eu acho que o torcedor do Fluminense, eu não sei se ele vestiu isso ou não vestiu, ou tá puto porque chamaram de surpresa. Eu estaria amarradão e, meu irmão, ninguém acreditou, que continue assim, que a gente vai aqui, agora, é como o VS lembrou, em quartas de final... semi, não tem mais essa parada. Não dá mais pra agora, quem for enfrentar o Fluminense, seja Chelsea, seja Palmeiras, falar que, putz, quem é? Não tem mais como. A partida não tem mais. Agora, meu chapa, aí tá tudo em aberto. E é isso. A gente pode ter uma história muito louca dessa primeira Copa do Mundo de Clubes aí. É isso.